Ora, bem-vindos ao Think Geek PT. Este é o episódio 43, gravado a 7 de maio de 2021. O meu nome é Sérgio Silva. E eu sou José Maria. E esta semana vamos começar por uma notícia aqui da Anantec, em que eles fizeram aqui um comparativo dos novos processadores da Intel, da geração 11, não é? Os Rocket Lake, com gráfica integrada, e então fizeram este comparativo com os processadores da AMD e até com placas gráficas de baixa gama, para termos uma noção hoje em dia se compensa ter uma placa gráfica integrada e para que é que serve a nível de gaming, por exemplo, estas gráficas integradas. Como nós já falamos aqui em podcasts anteriores, a Intel lançou uma nova plataforma de gráficos em que teve a sua primeira geração nestes processadores de 11ª geração, que é a XE, neste caso é a XE-LP. Elas até agora chamavam-se de Gen, iria na última versão, era a Gen 11. Agora nestes Rocket Lake eles vão na primeira versão desta XE-LP. E então aqui os vários testes que eles fizeram. Isto na realidade, as gráficas são melhores. Até é curioso que nós reparamos aqui que a nível de performance, por exemplo, que tem alguma lógica, as gráficas integradas dos processadores de portátil são substancialmente melhores do que as de desktop. Que à primeira vista pode fazer aqui até alguma confusão, mas digamos que é aceitável que assim seja, né? Porque quem compra um processador, um Core i9 ou um Core i7, à partida irá comprar uma gráfica dedicada para acoplar na máquina, e daí não ser tão necessário assim ter uma gráfica com uma performance melhor. Enquanto que num portátil a pessoa está limitada à gráfica que vem acoplada com o processador, né? Porque é uma gráfica integrada, não é possível sequer trocar ou acrescentar. E fica um bocado mais limitado, e daí eles apostarem numa gráfica melhor. Eles fizeram aqui vários testes, testes para mim que alguns deles até nem têm grande lógica, porque eles fizeram aqui testes em jogos com resoluções que ninguém usa, não é? Por exemplo, temos aqui o Civilization a 480p. Pá, isto vale o que vale, é só mesmo para teste, não é? Eles mostram aqui, por exemplo, os Core i9 e os Core i7 conseguem cerca de 60 a 70 FPS neste jogo a 480p, que obviamente ninguém vai jogar. Isto quando colocamos o mesmo jogo num teste a 1080p, isto passa para valores não jogáveis, tudo, não é? Pois. Estamos a falar que os Core i9, Core i7 e Core i5 passam a ter desempenhos no máximo de 10 FPS, o que é completamente ridículo. Também de salientar é que os Ryzen da AMD, desta geração, os 4900, 4750, 4650, são todos substancialmente superiores em grande maioria dos jogos a nível de performance, de FPS, não é? Que também é interessante, ou seja, até aqui a Microsoft está a perder comparativamente com a AMD. Os gráficos integrados são substancialmente melhores na AMD. É Intel, disseste Microsoft, mas querias dizer Intel. Intel, exatamente, peço desculpa. E basicamente é isso. Assim, o que se depreende no fim é que ainda não estamos numa altura em que comprar um processador com uma gráfica integrada é suficiente para jogar alguns jogos, não é? Isso não acontece, porque os únicos FPS aceitáveis que se vê aqui são resoluções que na realidade pouca gente ou ninguém usa, não é? 768 FPS, por exemplo, estou a ver aqui o World of Tanks, que é um jogo que não puxa assim muito pelas placas gráficas, a 768p, sim, tem FPS aceitáveis, acima dos 100, 150, até 200, mas lá está, estamos a falar de uma resolução baixa, não é? Fora do normal. Por exemplo, aqui um jogo também bastante conhecido, atual, o Borderlands 3, com tudo no low, a 360p,
que isto é quase a resolução de um relógio, não é? Hoje em dia, Sim. de um smartwatch. E os Intel, por exemplo, fazem entre 23 a 36 FPS, enquanto que, por exemplo, os AMD já é bem mais aceitável, fazem entre 69, 65 a 80, quase 90 FPS. Lá está, estamos a falar de uma resolução impraticável, isto deve ficar horrível o jogo, jogar assim. É para jogar em Hum, janela, então só podes jogar mas numa janelinha. se depois virmos aqui o gráfico para 1080p com tudo no máximo, obviamente, pronto, aqui o tudo no máximo também acaba por ser um extremo, não é? Os Intel passam a ter entre 13.5 a 7 FPS e os AMD passam a ter de 10 a 12 FPS. É uma Ou festa. seja, que mesmo assim, isto para termos aqui de referência, como eu tinha dito, eles também usaram aqui uma gráfica. A gráfica é uma gráfica, pronto, já não é atual, é uma GTX 950, que é uma gráfica que já tem uns anos valentes, não é? Em conjunto com o Ryzen 9 5950X, que aqui é um bocado overkill, não é, para a placa gráfica, mas era para garantir que não havia aqui nenhum bottleneck de processador. E estamos a falar que, por exemplo, no Borderlands 3 a 1080p com tudo no máximo faz entre 15 a 17. E isto chegou para ser melhor que qualquer gráfica integrada que existe atualmente. Ou seja, Sim, para vermos que uma gráfica, que, pá, eu já não sei, eu não quero estar a dizer as neiras, mas esta gráfica tem à vontade 6 ou 7 anos, não é? sim, Esta sim, sim. GTX 950, se não tem mais, e mesmo assim consegue, não por muito, mas consegue ter uma performance superior a nível de FPS nos jogos, não é? E essa Sim. foi mesmo a conclusão a que eles chegaram, é que ainda não estamos numa altura em que as gráficas integradas realmente são úteis para jogar. Sim, sabes que eu acho que este artigo vem um bocadinho na sequência, obviamente, do lançamento dos processadores, não é? Mas um bocadinho na sequência também de alguns vídeos e de alguns artigos de alguns outros sites, precisamente por causa da falta de chips e da falta de gráficas dedicadas que se tem assistido, não é? Tem havido muitos sites, muitos youtubers a falar da alternativa, eventualmente, de tu comprares uma máquina com uma gráfica integrada e tentar jogar com aquilo. E este artigo que demonstra é que de facto se não é solução, nunca era, não é? Mas mesmo nesta altura de muita crise e de muita falta de placas gráficas, isto não resolve, não é? Por muito atuais que elas estejam, e atenção que, por exemplo, estas novas XS têm coisas porreiras, por exemplo, para descodificar em termos de play de vídeo, não é? Para ver a visualização de vídeo. Hum, Há algumas funções que estão aceleradas por hardware e que não estavam, eles têm vindo a fazer isso gradualmente de geração após geração, mas para jogar de facto não é viável. Não é? Eu acho que eles vão às resoluções precisamente de 360 que a gente vê aqui para tentarem mostrar que pronto, só nessas resoluções estúpidas e as 480 é que se consegue ter frames mais ou menos razoáveis que a gente pode considerar jogáveis, não é? Porque de resto, sempre que pões 1080, esquece, isto de facto não aguenta. Portanto, Não. nesta altura do campeonato, não há hipótese, não é? As gráficas integradas ainda não são solução para a falta de gráficos. Nunca foram, não é? Continuam a não ser solução para a falta de gráficas. A GTX 950 que estavas a falar, eu acho que no outro dia nós vimos isto à venda para aí por 400€, que até Sim, chegámos a gozar. isto agora é loucura, não é? Estas placas gráficas todas valem ouro agora. Quem tiver É. isto na garagem, acho que está na altura Eu de ir tenho aqui uma procurar. 8800 GTS antiga, será que alguém quer? Se calhar ainda alguém me dá bem 100€ por ela. Yeah. Hum, mas pronto, é o que é. Eh, Passando para a próxima notícia, é um pequeno apontamento também só sobre aquilo que é, não quero chamar o domínio, mas pelo menos a relevância que a AMD começa a ter também noutros campos, não só na parte de consumer que a gente já tem visto com os Ryzen, em que a AMD se tem superiorizado à Intel basicamente em quase todos os segmentos de consumo, mas também aqui o sinal de que os EPYC, os processadores da AMD para servidores, também estão a começar a fazer moça nas vendas da Intel,
E esta notícia que a gente traz aqui é uma notícia a dizer que a TSMC agora também está a usar processadores EPIC nos seus servidores que controlam as máquinas que produzem os próprios servidores. Isto é um bocado aquele paradigma do ovo e da galinha, não é? Porque no fundo temos processadores que controlam máquinas que fazem processadores, mas é lógico, não é? Alguma coisa tem que as controlar. E antigamente essas máquinas eram basicamente baseadas em Intel, Xeons, Titaniums e mainframes ainda mais antigos, e estão a ser neste momento trocados, eles estão a começar a comprar servidores baseados em EPIC para tudo aquilo que é mission critical, de controle basicamente do processo de fabrico e da automação de tudo aquilo que é a produção pronto, dos processadores, dos chips, não é só dos processadores, mas também de todos os chips que a TSMC produz. Eles falam aqui da facilidade e das características do Epic, que a maior parte da malta que nos segue, em princípio, também já conhece. Basicamente, isto é só um apontamento, no fundo. A AMD está a entrar também por aquilo que era a vaca gorda da Intel, que era os data centers, não é? E os servidores, e está a começar também a roubar-lhes um bocadinho aí a cota de mercado. E pronto, este é só mais um exemplo Yeah. disso. Começam a perder players importantes, né? Parece-me que a TSMC será um player importante nesta área, digo eu. Sim, suponho que sim. Entretanto, noutra notícia, temos aqui uma notícia da Fortune. Isto é uma notícia que está um bocado em voga, não é? As criptomoedas e o mining, e algo que se começa também a falar é na poluição. Sim, o impacto ambiental da coisa, O não é? impacto exatamente ambiental do mining, principalmente de Bitcoin, porque será aquela moeda que será mais minerada hoje em dia. E temos aqui, já começam a aparecer notícias que demonstram mesmo a preocupação de governos, imaginando nós que isto seja realmente a principal preocupação destes governos, não é? Que há uma província chinesa que representa 8% de todo o mining de Bitcoin, que ordenou que essas empresas ou esses miners saíssem da província e deu-lhes 2 meses para tal. Isto porque faz parte de uma estratégia de baixar o impacto ambiental para zero em 2060. A China tem este objetivo e isto supostamente se fará parte dessa estratégia, então ordenou que os miners saíssem e fossem para o outro lado. Assim, isto realmente parece-me bastante interessante, até porque já se falou várias vezes nisto, já não é uma notícia nova, não é? Que o impacto ambiental do mining que não é positivo atualmente, não é? Sim. Até porque a eletricidade consumida por estas rigs e por estes ASICs de mining que neste momento são necessários para minerar Bitcoin atingem valores muito grandes, não é? E começa-se a haver uma preocupação com isto e eu não sei até que ponto, que impacto é que isto poderá ter no futuro nas criptomoedas e no Bitcoin e tudo mais, não é? Eu até estive a ler noutra notícia que é expectável que em 2024 o consumo anual de energia relativo ao mining de Bitcoin atingirá quase os 300 terawatts e que vai gerar cerca de 130 milhões de toneladas de carbono, de emissões de carbono para o ambiente. Pronto, que é um valor muito, muito alto, não é? E que obviamente nós temos que nos preocupar com o ambiente, e a China aqui a tomar medidas, não é? Não sei Sim. como é que isto vai acabar, nem sei para onde é que eles poderão ir, porque eu sei que muitos destes miners estão na China devido aos valores baixos de eletricidade. Sim. Que é algo, pronto, que é reconhecido, por isso é que a maior parte dos miners, ou grande parte dos miners, não só de Bitcoin, mas de outras moedas, também estão na China. Vamos ver qual é que vai ser o desenvolvimento disto no futuro. Sim, a província onde isto se passou, não sei se é a tradução certa para português, mas acho que é Mongólia Interior, pelo menos em inglês eles têm aqui Inner Sim. Mongolia.
é uma das que produz mais carvão na China. E, portanto, admito que as principais centrais elétricas serão um bocadinho à base de carvão. E o carvão tem o problema que tem, não é? É um combustível fóssil, liberta muito Claro. carbono, muito dióxido de carbono para a atmosfera e, portanto, é tudo menos limpo. Ehm, a China tem muitas centrais baseadas em energia hidroelétrica, barragens. E eu cheguei a ver também já há bastante tempo, quando o Bitcoin começou a ser notícia, há uns anos largos, a ver alguns documentários precisamente de malta que se fixava mesmo juntinho às barragens, precisamente por causa do custo e da distribuição de energia, que ficava muito, muito mais barato. E portanto, nesses casos, eu até admito que a coisa é mais ou menos verde, não é? Portanto, não tem um impacto ambiental tão grande como se calhar neste caso tem por serem eventualmente fornecidas por carvão, não é? E que é Claro. muito pior. Mas sim, o impacto que todo o negócio das criptomoedas tem sobre aquilo que é o ambiente, não é? O gasto, o consumo energético das criptomoedas. E não é só o consumo energético, não é? O consumo energético é aquilo mais imediato que a gente vê, mas o próprio e-waste, não é? Ou seja, aquilo que é o lixo eletrónico das placas gráficas e de todos os equipamentos Sim, que o hoje em Bitcoin dia. agora já não sofre tanto disso, não é? Isso O serão Bitcoin outras não, mas, moedas. mas o Ethereum e tudo Sim, mais, não é? Que sim, neste momento está-te a consumir as placas gráficas e as próprias placas gráficas que a Nvidia faz e que só são dedicadas à mineração, não é? sim. Enquanto que tu, uma placa gráfica, quando deixas de minerar ou deixas de ser rentável a minerar, tu ainda consegues vender em segunda mão para algum gamer, alguma pessoa que queira jogar, que não tenha grandes requisitos e que queira gastar algum dinheiro, mas não muito, acaba por poder comprar uma placa gráfica usada e jogar, não é? Reaproveitá-la no fundo, não é? Claro. As placas que são só para minerar, não é? Tem aquelas CMP, São por exemplo, dedicadas, não especiais é? da Nvidia, não servem para mais nada. Eh, Não. Se mudar o algoritmo da criptomoeda para as quais elas foram feitas para minerar, ou se mudarem todas, não é? Como no caso do Ethereum, não é? Que vai agora mudar do Proof of Work para Proof of Stake, e isso pode ter implicações da maneira como é feita a mineração da moeda, não é? Essas gráficas podem, de um momento para o outro, deixar de serem necessárias, não é? Deixarem de ter utilidade, e isso acaba por ser literalmente lixo. Elas não fazem mais nada, não mostram imagem, não dá para jogar, não dá para fazer nada com aquilo, e Sim. portanto aquilo é lixo. Portanto, não é só a produção do dióxido de carbono pela produção de energia, mas também pelos resíduos eletrónicos do lixo que é feito. E as gráficas que derretem, não é? Ahm, à conta disto. E portanto, pá, é uma coisa que eu acho que todos nós, quer dizer, nós que aqui estamos os dois, não contamos para esta guerra, não é? Cada um de nós tem uma gráfica e eu nem sequer tenho gráfica para minerar, mas pronto, mas para estes Sim, mas é uma empresários, realidade, isto cada vez tem mais impacto, as é, criptomoedas, né? Cada vez está mais na moda, cada vez há mais pessoas a querer comprar criptomoedas e por trás disto há sempre a necessidade de haver miners e tudo mais repara bem, esta semana, na semana que passou e esta semana, houve um aumento brutal no valor de algumas das criptomoedas, não é? O Ethereum subiu brutalmente, o sim, Dogecoin sim, também é uma que eu também sigo, também subiu brutalmente, e é natural que quem até agora nunca se interessou por isto, ou que se interessava pouquinho, às vezes é o suficiente para verem estas subidas vertiginosas do valor e pensar em arriscar e até gastar o dinheiro estúpido que hoje em dia tem que se pagar para ter uma gráfica, mas gastar o dinheiro para comprar uma para também entrar na corrida, não é? Para também claro, ganhar dinheiro, não é? Porque a gente olha para o lado e vê aquele a ganhar, pá, também quero, não é? Como é que eu posso claro. fazer para ganhar dinheiro? E lá está, como já falámos no passado, mas cada vez que há assim um aumento de valor, as conversas vêm sempre à baila, não é? Eu tenho amigos meus que, olha, que gráfica é que eu posso comprar para poder começar a minerar? E eu, se calhar mal, não sei, tenho se calhar aconselhado mal, porque eu tenho dito, pá, nesta altura, comprar uma gráfica por 2000 euros, não sei se é bom Sim, é uma investimento, não é? estupidez. É. Sim, parece mau investimento, mas se calhar se formos a ver a longo prazo, se calhar até pode ser que vão buscar o dinheiro relativamente rápido, não é? Não sei, não faço ideia, O confesso. problema é que isto é tudo muito relativo, não é? Por exemplo, o Ethereum há de chegar a algum momento que há de deixar de ser minerável, não é? E as Pois, pessoas que estão a contar em minerar Ethereum podem ter
Uma estar a desilusão. comprar e depois daqui a um mês ou dois Sim, sim. a ver o update que já é expectável há algum tempo, não se sabe quando é que será, até porque eles não dão uma data certa para isso acontecer, mas será, uh, pronto, não digo brevemente, mas pá, sei lá, meio ano, um ano no máximo deverá haver essa alteração. Mas é uma coisa que não se sabe e pode do dia para a noite isso acontecer e as pessoas depois deixa de ser tão interessante assim pagar um Sim. balúrdio por uma placa gráfica Opa, só para o, minerar, não é? pá, o conselho que eu tenho dado, e lá está, é um conselho pessoal, não faço ideia se estou a dá-lo bem ou não, lá está, é muito subjetivo, não me sinto confortável em dar outro. Normalmente o conselho que eu tenho dado a essas pessoas é, pá, pega nesses 2000 € que tu vais dar pela gráfica e em vez de estás a minerar, compra moeda. Se calhar ganhas mais dinheiro no, Sim, nesta no fase. imediato, se calhar ganhas mais dinheiro assim do que propriamente a minerar, e se calhar é um investimento mais seguro precisamente por causa dessa incerteza de como é que vai ser feita a mineração do Ethereum, que no fundo é aquilo que a malta neste momento está mais a minerar. É Ethereum. É certo que há muitas outras moedas que também dão para ser mineradas com as placas gráficas, não é? Mas normalmente o lucro não é, ou a rentabilidade não é tão boa como o Ethereum nesta altura do campeonato. Não quer dizer que seja mau, mas não é tão bom. Sim. E portanto tem sido esse o conselho que eu tenho dado. Pá, vale o que vale, não sei se é bom ou se é mau, mas também são pessoas que eu sei que muitas das vezes não têm grande disponibilidade financeira para se aventurarem assim em valores tão altos. Não é? Uma coisa é dar 400 ou 500 € por uma gráfica, outra coisa é dar 2000, 2200, 2300 €, que é aquilo que a gente tem visto em algumas. E depois as pessoas querem sempre comprar a melhor. Não, mas eu quero ganhar muito dinheiro de uma vez. E começa a haver assim algum Alguma mercado loucura, não é? esquisito, é. Até mesmo em moedas diferentes, não é? E podemos saltar, se calhar, para a notícia a seguir, que é de que a Intel tem agora uma motherboard que tem 32 portas SATA, precisamente por causa daquela nova criptomoeda que é a Kia, eu não sei bem como é que se lê, ainda não apanhei Sim. muito bem, Em mas português é pronto. chia, Em não é? português é Chia, porque é CHIA. Que é uma criptomoeda que, em vez de gastar poder de processamento das placas gráficas, gasta capacidade de armazenamento e tem que ser bastante rápida e, portanto, é mais ou menos baseada em SSDs para a parte imediata. Isto funciona mais ou menos duas fases. Tens uma fase da mineração em que precisas de um SSD, quanto mais rápido melhor, e depois tens a fase de storage em que depois já tens feito essa mineração, tens que guardar o resultado e quanto mais armazenamento tiveres, melhor. Um, Portanto, isto não é nada especial, no fundo. Isto é uma motherboard que tem 32 portas SATA, precisamente para montar rigs, não é? Plataformas de mineração desta nova criptomoeda. Com E, portanto, 32 discos, não é? 32 discos, sim, exatamente. E, portanto, lá está. Estamos a assistir a mais uma diferente. Eu acho que esta começava a sua mineração esta semana. Julgo que era esta Sim. semana que era possível começar a minerar efetivamente a sério, a contar. Tinha havido só uns testes, mas que não era ainda vá lá, no blockchain oficial da moeda. E vai nesse sentido, não é? Nós esta semana, uma coisa que não temos aqui, não temos notícia, mas chegámos a falar até em off, de também uma criptomoeda que a mineração era feita com routers especiais que custavam 400 € cada um e que prometiam rendimentos muito generosos, e que ficámos até de pé atrás quando vemos os valores e não conseguimos Sim. perceber muito bem a lógica que está por trás daquilo, O não é? Helium. Exatamente, o Helium. Um, e no fundo eu acho que nós vamos começar a ver este. Já se vê há muito tempo, não é? A gente, se for a ver o mercado das criptomoedas, eu nem sei quantas criptomoedas existem, mas Sim, centenas, eu há diria. sempre o aproveitamento de pessoas de forma pronto, menos Menos, séria, não é? menos lícitas, menos sérias, sim. E há sempre o aproveitamento. Agora, isto obviamente é o reforçar de uma ideia de que as coisas realmente podem acontecer e podemos já prever com isto que haverá garantidamente um aumento do preço dos discos, não é? Porque Claro. os discos são bem mais baratos que placas gráficas, não é? Há muita gente atualmente que quer minerar e não o faz porque ou não tem dinheiro para comprar as placas gráficas ou nem sequer consegue arranjar placas gráficas, e isto poderá passar por uma solução, diria eu,
interessante, não é? Porque, como eu disse, os discos são bem mais baratos e mais acessíveis atualmente. E vai haver muita gente a correr para comprar estes equipamentos. Eu não sei se isto realmente é útil de minerar ou não, esta chia, não faço ideia qual é o valor, não olhei nada para isto. Sabes que Acredito que, deixa-me só dizer isto, sim, sim. acredito que seja inteligente comprar desta criptomoeda agora, porque começando a ver esta movimentação e este hype todo à volta disto, a moeda vai ter tendência a subir. Por isso, mesmo que não seja para minerar, se comprarem, opá, acho que vão ganhar dinheiro em pouco tempo com isto, não é? Quanto menos seja aproveitar este hype inicial, não é? Mas Eu, pronto, eu, acho que eu acho que neste momento, e tudo o que são criptomoedas que tenham um bocadinho de visibilidade mediática, não é? Ou seja, que chega a fazer notícias novas, eh, eu acho que vão despertar sempre muita curiosidade, não é? Porque muita curiosidade e muito interesse. Porquê? Porque toda a gente sofre daquela cena do medo de estar a perder uma oportunidade boa, não é? Opá, eu já contei esta história várias vezes e neste caso recordo-a. Eu tenho Dogecoins que minerei há 7 anos ou 8 anos, já nem sei, 2014. E na altura aquilo foi por pura brincadeira. E tenho 7.400 Dogecoins que há, sei lá, um ano atrás valia pá, aí 2 euros e hoje já vale mais de 3.000. E, e eu parei de minerar, eu minerei aquilo durante um mês ou dois, por brincadeira, literalmente brincadeira. Aliás, o Dogecoin sim. surgiu por brincadeira. E hoje em dia vale dinheiro, não é? E portanto eu acho que é isso que toda a gente anda um bocadinho à procura, com esta chia e com outras criptomoedas novas, mas que tenham alguma visibilidade mediática. É precisamente isso, opá, é ter algumas para daqui a algum tempo daquilo eventualmente render qualquer coisa, não é? Ter algum valor. Porque se a gente pensar nos gajos que mineraram as primeiras bitcoins, não é? Que era muito fácil, porque normalmente a dificuldade quando se começa a minerar é sempre muito mais baixa do que quando se entra a meio da coisa, não é? E quem minerou algumas bitcoins no início e se agarrou a elas, ou porque se esqueceu que as tinha, ou porque de facto fez daquilo um investimento para a vida, hoje em dia é altamente recompensado, não é? Porque quer dizer, eu também cheguei a ter bitcoins, usei-as para comprar coisas, pouquinhos, não, nada de especial, eram 5 euros em bitcoins pá, há 3 ou 4 anos atrás, que hoje em dia valeriam mais ou menos 300 euros, é dinheiro, mas não é nada do outro mundo. Mas quem começou a minerar no início do Bitcoin, hoje em dia está rico, se não as usou, não é? Se não as usou, Sim. se não perdeu a password, se tem tudo, hoje em dia está rico. E eu acho que é um bocadinho isso que toda a gente quer, seja nesta Chia, seja no William, seja, sei lá, noutro tipo de criptomoedas também novas com um bocadinho de visibilidade. Eu acho que é um bocado por aí, é o fear of missing out, não é? O FOMO. Sim, FOMO, Toda a gente não exatamente. quer perder aquilo, a E oportunidade, eu não é? tinha dito que recomendava às pessoas a comprar, mas quem for comprar agora já vai tarde, porque isto, o hype já atingiu a moeda. Ah, é? Eu fui validar, até estou a mostrar na stream, por curiosidade fui ver a CoinGecko como é que estava, qual era o valor da moeda e Uhum. há quanto tempo ela estava no mercado. Pá, e neste momento a moeda está a 949 dólares. What? Yeah, que é um valor muito alto, mas começou pouco abaixo dos 600 dólares. Ela foi Mesmo colocada no assim? mercado a 577 dólares e lá está. Aqui é que era de aproveitar, quando foi colocada no mercado, a 7 de maio. Um, Mas lá está, estás a ver. E não querendo tornar isto num daqueles programas em que a gente fala sobre bitcoins, o programa quase todo. yeah, Normalmente estamos habituados a como uma criptomoeda nova comece quase pelas milésimas sim, de dólar, não é? Uma criptomoeda nova que começa logo nos 500 dólares de valor e que já vai nos 900, lá está, já está esticada. A expectativa já é muito grande, não é? Opá, tem tudo para dar bem ou tudo para dar sim, mal. isto tinha sido interessante comprar ontem, por exemplo, que teve a 600 dólares e hoje atingiu os 1000 dólares, mas já está a cair. Sim. Já está a 952. Pronto, não sei se isto vai aguentar, se vai subir, mas lá está. Isto é um bocado o hype do momento, faz sempre com que estas coisas Mas lá subam. está, estás a ver. Imagina, eu não faço ideia qual é a dificuldade em minerar este tipo de coisas, não é?
Mas imagina que tu a minerares com SSD, mais ou menos, não é? Até sacas rapidamente 2 ou Sim. 3 dessas moedas. Já fizeste 2.000 euros, não é? Sim, Lá está. não deverá ser assim fácil de o fazer, não é? Porque senão. Sim, pronto, é o que eu estou a dizer. Não faço a mínima ideia qual é o nível de dificuldade da coisa, nem quanto tempo é que demoras a ter uma destas moedas, um destes tokens ou uma destas criptomoedas. Portanto, não faço a mínima ideia. Mas lá está, basta que tenhas uma, e nesta altura é muito mais fácil do que daqui a meio ano, por exemplo, não é? Para já teres algum dinheiro. Não é? E eu acho que é isso que toda a gente está neste momento atrás, é precisamente essa novidade para investir. Não é? Normal, é sempre assim. Temos aqui uma notícia da Microsoft, isto para mudarmos um bocadinho das criptomoedas. Esta notícia é do The Verge, que finalmente a Microsoft vai excluir os ícones de sistema do Windows 95, da era do Windows 95, e vai refazer, ou já refez, né, até porque isto vai sair agora no próximo update grande do Windows 10, todos estes ícones. Os ícones que nós estamos a falar são aqueles ícones de sistema mesmo, integrados, ou seja, os dos folders e o ícone de internet e esses ícones todos faziam parte do Shell 32 DLL. Uhum. E finalmente, né, passado estes anos todos, eles decidiram dar um refresh nestes ícones. Até porque este update que eles vão lançar está muito orientado para o design do Windows. Eles vão refazer muitas partes do Windows 10, vão polir muitos aspectos visuais do Windows 10, que eu acho que é bem, até porque eles querem manter o Windows 10 por mais tempo, não é? Uhum. Não será como nas outras versões, que houve novas versões a cada X anos. Aqui não, eles querem manter o Windows 10 e ir atualizando, que eu acho que eles fazem bem. Por isso um refresh visual parece-me interessante, não é? Sim. Isto no fundo é o que está previsto mesmo para o Windows 10, é este refresh visual, é a principal alteração Sim, e é para o update que sairá em princípio em outubro, outubro, portanto, exatamente. segunda metade deste ano. É o refresh normal. Sim, E de facto estes ícones há muito tempo, não são todos, são só alguns, porque muitos dos ícones que nós hoje em dia vemos foram introduzidos na altura do Windows XP e do Windows Vista. sim. Portanto, são só aqueles mais antigos, mas que de facto esses eram mesmo muito antigos, do tempo do Windows 95, e de facto alguns deles eram mesmo maus. Portanto, Sim, faz parte do esforço de até modernização. se notava a nível de qualidade, não é? Porque, Sim, sim, a diferença entre uns e outros, sim, 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 sim. exatamente, notava-se que Aliás, havia ícones que aquilo. o próprio Windows 10 ainda é, e eu digo felizmente por um lado, e infelizmente isso vai mudar por outro, uma amálgama de coisas diferentes, não é? Porque tu ainda tens o painel de control panel, Sim. e depois Tem sido convertido para formato para os Windows settings, 10 não é? aos Para as poucos. definições, É. sim. Mas tu ainda tens muita coisa que Sim, sim. tu, nas definições, nos settings normais, portanto, já com o novo estilo do Windows 10, é muito difícil de tu chegares lá. Enquanto que no Sim, control até para panel, quem onde o painel está de control é muito habituado ao fácil. sistema antigo, faz um bocado de confusão, não é? Obviamente andar à Sim, procura opá, mas das coisas às vezes. eu tenho feito o esforço consciente de tentar ir sempre que possível, através das definições do Windows, precisamente para me habituar, porque sei que de mais dia menos dia o painel de controle, eles já andam a dizer isso há anos, não é? Que vão Sim. acabar com o painel de controle e para já tem resistido um bocadinho à tentação de o fazer, mas acho que tem a ver precisamente com isso, porque há muitas coisas que tu não tens maneira de fazer a não ser que vás pelo painel de controle. Sim. E isso faz com que haja esta diferença visual também, não é? Sim, Entre uma coisa e outra. eu até me recordo que havia algumas opções que, apesar de já aparecer nos settings do Windows, nas definições, não é? Sim, Tu depois sim, tinhas sim, lá um link, clicavas e ele abria-te o sim, painel de controle. sim, Ou sim, seja, sim, aquilo era sim, basicamente um atalho para o painel de controle, não é? Só estava ali sim, tipo sim, como sim, sim, placeholder para mais tarde aquilo ser sim, feito de outra forma, não é? sim. Tens muitas coisas em que tu carregas no link das definições e abre-te uma janela exatamente igual à janela que não é o próprio painel de controle, mas é a janela que tu abririas se abrisses no painel de Sim, controle. sim. Portanto, o sítio está diferente, mas a funcionalidade mantém-se igual. Mas pronto, é modernização e eles fazem bem. Saltando para a outra notícia, é uma notícia basicamente engraçada, de uma provocação que o Signal fez ao Facebook, aos anúncios do Facebook,
que lhes valeu serem banidos dos anúncios do Facebook. Se calhar para a maioria de nós isto não seria nenhuma novidade, aquilo que o Signal tentou fazer ou tentar alertar a maior parte das pessoas para isso, que é o facto de a publicidade do Facebook usar a informação que nós voluntariamente pomos no nosso perfil do Facebook. E então o que é que o Signal fez? Eles criaram anúncios na plataforma do Facebook, basicamente a dizer que a expor essa utilização dos nossos dados do nosso perfil. Ou seja, por exemplo, imaginem um anúncio em que dizia assim: você está a ver este anúncio porque é um contabilista certificado e que está numa relação aberta. Ou seja, estes são os dados que a pessoa já tinha posto no Facebook. Este anúncio usou a sua localização porque você está num determinado sítio, não é? E gosta muito de produtos para a pele e gostas muito da Cardi B desde o primeiro dia. Lá está. Para a maioria de nós, quem nos segue no podcast, que normalmente é malta adepta da tecnologia e um bocadinho alerta, isto se calhar não é novidade nenhuma, não é? Mas para o comum dos mortais, se calhar é um abre-olhos, não é? Porque tudo aquilo que nós pomos no Facebook, desde o mais pequeno like até à informação que nós pomos, os filmes que gostamos, tudo, Partilhas, todas as partilhas, links que abrimos. todos os sinais que nós damos são usados no fundo para o Facebook poder vender publicidade que é muito mais focada, muito mais Sim. filtrada e muito mais... Mas atenção que isto não é só o Facebook, não é? Não, A não, Google não. faz Sim, a Google faz igual exatamente o mesmo. Sim, sim, tens... e todos os monstros da internet o fazem igual, por isso. Claro, lá está, é aquela velha máxima, quando tu não sabes qual é o produto, é porque o produto és tu, somos nós, não é? E Exatamente. neste caso é mesmo isso, não é? Quer dizer, só que a maior parte das pessoas não se apercebe que esses mini sinais, que as pessoas nem interpretam isso como sinais, não é? Mas a interação que nós fazemos com estas plataformas são sinais que permitem à plataforma vender anúncios altamente focados. Em inglês isto é targeted, em português está-me a falhar a palavra mais apropriada para usar, não é? Mas são Orientados. orientados, sim, exatamente, obrigado. Altamente orientados para aquele público-alvo que também, digamos, para quem está a anunciar, é excelente este tipo de Sim, informação, sim. não é? Porque tu consegues, em vez de disparares o anúncio para um público demasiado abrangente que se calhar nem vai prestar atenção ao anúncio, quando tu tens todos estes fatores que tu consegues filtrar e focar o anúncio, tu se calhar vais ter uma resposta por parte de quem recebe o anúncio Eu acho que, muito eu acho melhor. que é benéfico para todos, porque assim, tu dos anúncios não te livras, não é? Não. E entre eu estar a ver, por exemplo, um anúncio para pastilhas para a memória, que não me diz nada, não é? E se calhar dá jeito a pessoas com mais idade ou tudo mais, não é? Estou a ver, se calhar, anúncios de coisas relacionadas com tecnologia e tudo mais, que são coisas que me possam ser mais interessantes. Não é? Eu Porque tu dos comecei a me rir quando anúncios, tu falaste em anúncios de pastilhas, pensei no tipo de pastilhas. que também me passou pela cabeça essas, mas eu preferi alterar para a memória. Ahm, mas aqui está também a ser algo útil que tu, lá está, da publicidade tu não te livras hoje em dia na Sim, internet, não é? Qualquer um destes sites que nós estamos aqui a ver, por exemplo, não é? Em todos os sítios eles têm publicidade. Seja coisas do site ou links de terceiros patrocinados, estamos sempre a levar com publicidade. Se ela puder ser algo que me possa ser minimamente relevante, melhor, não é? sim, sim. Eu também sou dessa opinião. Pronto, e aqui, obviamente, isto também acaba por ser benéfico para nós, apesar que eu preferia, lá está, e acho que como toda a gente, não ter publicidade nenhuma, mas hoje em dia, para termos os serviços de borla como temos do Facebook, da Google com o Gmail, com as pesquisas e tudo mais, opa, uma mão lava a outra, não é? E é como tu dizes, se a gente não sabe como é que eles ganham o dinheiro, é porque ganham connosco, não é? Sim, sim. E isto é vida, e eu acho que esta ação do Signal, que serviu apenas para criar aqui um bocado de ruído, não é? É pedagógica até, não é? Quer dizer, Sim, sim, cria ruído, mas é pedagógico.
E eles têm um concorrente que é o Messenger, né? Porque eles estão a tentar entrar no neste Facebook. mercado. O Messenger do Facebook acaba por ser um concorrente do Signal e isto é um bocado deitar lenha na fogueira para deixar aqui o Facebook e Sim. obviamente o Messenger um bocado mal visto, não é? E o próprio WhatsApp, não é? Que tem os novos termos e condições e que é do Facebook e que assumiu que vai começar a partilhar os dados dos utilizadores precisamente para as plataformas Sim, do grupo, não é? Portanto, WhatsApp, Instagram, Facebook, faz tudo. tudo parte do mesmo. eh, eu acho que há muita gente que é um bocadinho contra este tipo de publicidade, assim, altamente focada e altamente orientada, porque de facto às vezes essa publicidade é demasiado efetiva, demasiado eficaz. Essa é que é a palavra. E há muita gente que não tem o autocontrole suficiente às vezes para deixar de comprar ou de subscrever o serviço ou o produto que lhe aparece na publicidade. E uma das coisas que eu já ouvi e já li em vários sites e mesmo pá, pessoas que conheço é que, por exemplo, a publicidade no Instagram é altamente efetiva. A malta está a ver os posts no Instagram e de repente aparece lá a publicidade e de facto aquilo é, Sim, sim. não só é efetivo, ou seja, a publicidade é bem feita, porque é extremamente visual, estamos a falar de um site de partilha de fotografias, e portanto é altamente visual, é altamente bem feita, é graficamente apelativa, mas também tem uma particularidade que é isso, que é extremamente relevante para quem está a ver. E portanto, eu já dei por mim muitas das vezes a abrir publicidades, a clicar em publicidades, a abrir publicidades, precisamente porque me interessou, seja no Instagram, principalmente até no Instagram, porque me interessou particularmente aquele anúncio, que é de algo que desperta o meu interesse. Não necessariamente para comprar, porque eu costumo ser um forreta e nesse aspecto sou bastante controlado, mas às vezes para me alertar para conteúdo novo, por exemplo, ou um canal qualquer novo no YouTube, ou qualquer coisa assim do género. Portanto, é altamente relevante e há muita gente que de facto se sente perseguida, não é? No fundo, com esta publicidade tão relevante para eles que acabam muitas vezes por ceder à tentação de uma forma que se calhar não, não cederiam se não tivessem anúncios tão focados, tão orientados para Orientados. eles, não é? Yeah. Exato. Pronto. E é isso. Mudando agora aqui para umas notícias, rumores. Nós decidimos agora começar a agrupar estas notícias que são rumores, que ainda não são coisas garantidas, não é? Por mais óbvias que possam parecer. E aqui temos uma delas que é a Apple. Está prevista a Apple em 2023 lançar um telefone foldable, ou seja, um telefone daqueles com o ecrã que abre, não é? Que dá para dobrar. Parece-me óbvio, não é? Até porque o mercado está a caminhar para aí. Já temos várias marcas, várias empresas ou vários fabricantes de smartphones com modelos no mercado e até já com gerações, como é o caso da Samsung, por exemplo, que vai lançar agora já a terceira geração. Já se começam até a ouvir leaks da terceira geração do Fold deles. Eles Uhum, têm dois modelos, não é? Tem aquele tipo a imitar os telefones antigos, não é? Que abre em concha, não é? E depois tem aquele que abre e que fica tipo tablet. uhum. Pá, isto parece mais do que óbvio que a Apple, em algum momento no futuro, e não num futuro breve, até porque já sabemos que a Apple, quando adopta uma tecnologia nova, ela já está no mercado há algum tempo, apesar de que eles depois, a lançar o produto, vão dizer que foram eles que inventaram e que é o melhor de sempre, mas pronto, isso já faz parte. Aí já come quem quer, não é? Mas sim, parece-me que é o futuro e eu acredito que estes equipamentos, sem dúvida, que não vão substituir a 100% os smartphones, ou seja, no futuro nem toda a gente vai andar com estes equipamentos, mas que isto vai fazer parte, porque eu acho que é o compromisso ideal entre ter um tablet e um smartphone, será um equipamento destes. Eu já passei por isso no passado. Eu cheguei a comprar tablets e acabava por não os usar porque eram dois equipamentos distintos. A gente acaba por ter informação de um lado, informação do outro. Depois estamos no tablet, queremos ver uma coisa que temos no telefone, vamos ter que pegar no telefone. E isto aqui faz um bocado os dois mundos, ou seja, conseguimos ter o nosso smartphone quase do tamanho de um smartphone normal, né, que nos cabe no bolso, mas a qualquer momento precisamos de ter o real estate, não é, o ecrã de um tablet para podermos usar de uma forma diferenciada, que não era possível com um smartphone normal, e conseguimos fazê-lo porque abrindo ele tem essa capacidade, não é? E Uhum. parece-me ser muito interessante. E quando os preços começarem a ser mais competitivos, que acho que é
o maior problema destes equipamentos hoje em dia é o preço, não é? Sim. São tecnologias novas, não é? Os próprios vidros ou plásticos que eles estão a usar para fazer estes Sim, ecrãs ainda estão na sua infância e, portanto, exatamente. eles têm E que pronto, isto cobrar acaba muito por por ser isso. um problema e pouca gente adopta, não é? Este Claro, tipo de aparelhos inicialmente. Mas certo. sim, acredito que é. A gente não vai entrar aqui em detalhes. Eles falam aqui que será 8 polegadas de um QHD Plus Flexible OLED Display. Pá, mas isto, pronto, isto é tudo suposições, não é? Até porque a Apple não confirma, obviamente, nada disto, não é? E Sim, até lá as coisas mudam e pode ser que sim. até lá a Apple mude de ideias O e nem rumor sequer fala lance nada. de 2023, portanto, estamos a falar daqui a 2 anos, ainda tem muito que Exatamente. caminhar para de facto ver a luz do dia, se é que alguma vez vai chegar a ver a luz do dia, não é? Sim, sim, sim. Uma noticiazinha também muito curta, é só um apontamento, lá está, daquelas coisas que a gente vê e que às vezes até parece estranho, mas tem a ver com as novas placas gráficas que a AMD poderá vir a lançar. Fala-se aqui na notícia no final de 2022 ou início de 2023. Estamos a falar da nova arquitetura RDNA3, as RX 6800, 6900 atuais são a arquitetura RDNA2. E aquilo que é relevante, ou que mais relevante nesta notícia, é que, segundo este rumor, as novas gráficas serão mais ou menos 3 vezes mais rápidas do que a topo de gama desta altura, que é a RX 6900 XT da AMD. Um, Vale o que vale. Fala-se aqui que em termos de capacidade de processamento, ou seja, em termos de chips, compute units, que em princípio vai dobrar de uma geração para a outra, e portanto quer dizer que também tem aí algum aumento, algum incremento de performance em cada unidade, não é? Porque se dobra o número de unidades e a performance triplica, quer dizer que a performance por unidade também vai aumentar. Mas pronto, isto é só um rumor, ainda estamos muito longe e é basicamente manter a chama acesa. Vamos lançar qualquer coisa. Neste momento, Sim. nem gráficas há da geração atual para se venderem, para as pessoas poderem comprar, quanto mais ahm, este tipo de gráficas. Por acaso, Sim, e aqui diz. já que estamos a falar de gráficas, e uma coisa que nós não temos aqui, acho que era esta semana ou na próxima semana que está previsto sair a 3080 Ti da Nvidia, Sim. que toda a gente dá baile por toda a internet, toda a gente tem falado do quão ridículo é esta questão, porque quer dizer, não há gráficas e eles passam a vida agora a lançar modelos novos para ninguém comprar, não é? E pronto, no fundo toda a gente Sim, está a há reclamar. pessoas que compram, não é? E eles lançam gráficas e vendem, não é? O problema é Sim, que não chega para toda a gente que quer comprar, e esse é que é o grande problema. sim, sim, elas Hum, existem e até se calhar a maneira mais fácil de comprar, se calhar é até há uns tempos atrás era, não sei como é que está neste momento, é até comprar sistemas integrados, não é? sim. Computadores que já vêm com as próprias gráficas lá, tudo dos grandes fabricantes, não é? Das HPs, das Dell, das Lenovo, eventualmente aí até conseguem, não Sim, é? e há mesmo lojas de informática que estão a optar por essa solução de vender as gráficas apenas em computadores, porque acabam por conseguir gerar mais margem, não é? Não vendem só a gráfica, até porque muita gente está a ser apontada na internet por estarem a aumentar os preços estupidamente, não é? Gráficas que, por exemplo, no mercado, tipo a 3080, quando saiu andava no mercado a 700, 800 euros, agora é vendida por 1800. Quer Pois, dizer, isto é ridículo, não é? Então o que eles estão a mudar e está a mudar a estratégia é oferecer estas gráficas apenas na venda em conjunto, ou seja, num computador de um computador assemblado, não é? inteiro, sim. Claro que nem toda a gente quer comprar um computador inteiro, até porque já compraram um computador ou que só querem fazer upgrade da placa gráfica, não é? E não serve a toda a gente, mas eu sei que há muitas empresas que estão a optar por essa solução e que, pronto, que está a ter algum benefício para as empresas porque acabam por gerar mais margem, não só na gráfica, mas em todos os artigos que estão a vender. Eu aqui só de comentar a notícia da AMD. Pá, a AMD aqui sem dúvida que nas placas gráficas é onde eles ficaram mais aquém daquilo que era expectável, não é? Uhum. Relativamente à concorrência que é a Nvidia, eu acho que a AMD aqui ficou um bocadinho atrás e eles aqui vão ter que correr para a próxima geração, mas mesmo
Pá, estes rumores normalmente costumam ser assim um bocado otimistas, não é? Costumam dizer isto agora é que vai ser e vai arrebentar com tudo, mas mesmo aqui nos rumores eles falam aqui de coisas que me parece que ainda vão estar a correr atrás da Nvidia, por exemplo, eles aqui, não é que seja algo muito significativo O o Ray Ray Trace. Tracing, Uhum. sim, não é que seja algo muito significativo, aliás até houve um vídeo recentemente do Linus que pronto, que fez menção mesmo a isso, será que o Ray Tracing realmente é assim tão Uhum. importante ou não? E chegou-se à conclusão de que a maior parte das pessoas nem nota a diferença, não é? Nos jogos, mostrar o Sim. jogo com Ray Tracing ou sem Ray Tracing, as pessoas menos entendidas, e quando estamos a falar de pessoas menos entendidas, estamos a falar de pessoas que lidam com tecnologia diariamente, não é? Que ele fez testes lá com os colaboradores deles, não é? E são pessoas que estão bem ou mal estão ligadas à tecnologia e passa-lhes pelas mãos aquelas coisas todas, e a maior parte deles não conseguiu distinguir quais é que eram os jogos que tinham Ray Tracing ligado e os que não tinham, não é? Por isso, na realidade, isso não é Sim. assim tão importante. Mas o que eles dizem aqui é que estes modelos vão estar basicamente a par das NVIDIA Ampere a nível de Ray Tracing. E eu acredito que a Nvidia na próxima geração já vai trazer aqui mais inovação nesta área, não é? Ou seja, eles aqui vão ficar um bocadinho se calhar atrás daquilo que a Nvidia irá oferecer Sim. na próxima geração, Sim, não é? sim. Digo eu, não é? Eu relativamente à questão do Ray Trace, acho que tens toda a razão. Mas também me parece que se calhar nesta altura do campeonato, os developers, ou seja, quem desenvolve os jogos, se calhar ainda não está a afinar os motores mais para o Ray Trace, não é? Ainda estão para o normal, 2D, no o render normal sem ser Ray Trace. Hum, Isto porquê? Porque, opá, eventualmente tu tens alguns jogos, não é? O caso mais paradigmático, eu acho que será, por exemplo, o Minecraft, em que a versão de Ray Trace é muito diferente da versão normal, não é? E eu acho que se Sim, calhar mas esse passa. jogo até é um show-off, nem é Sim, sim, tanto sim, 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 sim. Mas acho um que se calhar jogo. passa se calhar um bocadinho por aí, ou seja, em vez do Ray Trace ser o plano de backup, não é? Ou seja, neste momento o que é que tu tens? Tens a versão normal e depois tens a parte de Ray Trace para as gráficas que suportam, não é? Ou seja, Sim. o Ray Trace não é a primeira opção, é a segunda opção se tiveres. E quando esse paradigma mudar, quando todas as gráficas estiverem Ray Trace e isso for o denominador comum, eu acho que se calhar aí sim poderemos ver algum benefício visual da coisa. Até lá, pá, na maioria dos jogos a ação é tão rápida que nós não estamos entretidos a ver se de facto o reflexo é. Eu acho que Não é? eu acho que o pior problema do Ray Tracing é o impacto na É performance que performance. Sim, traz, sim, sim, porque claro. tu vês jogos e é assim notas, há jogos que tu notas, tens um jogo muito recente que é o Cyberpunk, que com Ray Sim, sim. Tracing fica com os gráficos excepcionais. O problema é o impacto na performance que isso tem, não é? E muitas pessoas optam por ou reduzir ao Ray Tracing ou desativar mesmo o Ray Tracing para poder ter aqui um equilíbrio entre performance e qualidade visual, não é? Claro, E eu claro. acredito que no dia em que as placas gráficas conseguirem lidar com o Ray Tracing de uma forma mais eficaz, não é? Que não tenha tanto impacto na performance, acredito que aí sim vai ser mais massivamente usado e poderá ter mais impacto, não é? Atualmente isto é uma coisa relativamente nova e mesmo placas gráficas como 3080 ou 3090, e eu tenho uma 3080 e sei de que falo, não é? Porque ativar muitas vezes o Ray Tracing significa reduzir a performance para níveis quase não aceitáveis, não é? Claro. Pá, e um gajo quando gasta dinheiro numa gráfica desta, tem uma placa gráfica de topo de gama e não consegue jogar os jogos no seu esplendor, não é? Acaba por ser chato, não é? Claro. Acho que aí a principal falha será essa. Mas vamos aguardar, vamos ver. Opá, isto são rumores, até lá muita tinta vai correr ainda e vamos ver, não é? Sem dúvida. PS5. Queres falar tu? Sim, posso falar. Ahm, Entretanto, também surgiu este rumor aqui da Tom's Hardware que a Sony já está a trabalhar na próxima PS5. Isto é algo que, à partida, não deve espantar ninguém que conheça como é que funciona este mercado, até porque já tem sido habitual
a Sony fazer um refresh da consola passado algum tempo do modelo sair, não é? Normalmente eles até usam o modelo Slim ou o modelo Pro, mas acaba sempre por sair modelos diferentes durante a vida do modelo principal, e com a PlayStation 5 certamente não será diferente. Aqui a novidade que é falada é de que eles vão passar a usar tecnologia de 6 nanómetros da AMD. Em vez dos 7 que estão a usar atualmente, não é? Exatamente. Em vez do processo que faziam agora de 7 nanómetros, vão passar a usar 6 nanómetros. Isto obviamente vai trazer provavelmente melhor performance, mais otimizada, menos temperatura. Como já foi habitual noutros modelos, a PlayStation 4 isso acontecia, não é? A PlayStation 4 Pro tinha melhor performance que a PlayStation 4 normal, não é? Não era que fosse uma coisa significativa, até porque todas tinham que correr os mesmos jogos, mas acabava por se notar, não é? Que essa performance seria melhor. E aqui será a mesma coisa. Isto não há datas para nada, não se sabe quando é que isto vai ser lançado. Sabe-se apenas que eles já estão a trabalhar nisto, que será através da TSMC, que é o fabricante de chips da AMD, por isso tem toda a lógica que sejam eles também a fabricar estes chips, até porque a PlayStation 5 usa os chips da AMD. E que pronto, e que irá sair este redesign, que à partida também vai mudar fisicamente, não é? Pelo menos isso aconteceu sempre, não é? Sempre que a Sony lançou o modelo novo, ou Slim ou Pro, tem sempre umas diferenças estéticas também. Até um bocado para criar aquela vontade de ter modelo novo, não é? Para mostrar ao vizinho que já é o modelo novo, não é? Sim, distinguir e ver só longe que é o novo Exatamente, modelo. Sim, faz exatamente. parte do design gráfico e do marketing, não é? Yeah. A última notícia, ou rumor que nós temos aqui, é acerca da nova gráfica dedicada da Intel. E esta notícia diz que a Intel DG2 está aí ao virar da esquina. Isto baseia-se num anúncio ou num tweet que a Intel pôs a pedir colaboradores, developers no fundo, para a parte de Game gaming. developers. Yeah. Game developers para a parte de gaming que eles têm. E a malta está aqui a falar da gráfica. Esta DG2 terá 96 a 512 unidades de execução. E eles dizem que estará mais ou menos equiparada a uma RTX 3070 Ti. Portanto, que será uma placa de alta gama. Esquecem-se da 3080 e da 3090, mas pronto, já não é mau apontarem para a 3070. Falam ainda que deverá estar equipada com até 16 GB de GDDR6 de VRAM. Portanto, que será mais ou menos para atirar para aquela resolução entre 1080p e 1440p, para esses segmentos de resoluções de jogos. São rumores, não temos ainda grandes dados, isto é muita especulação. No fundo do artigo do site de Videocards tem uma tabelazinha com as 5 variantes que neste momento se especula que existirão, que começa em 4 GB de RAM, 96 unidades de execução e um TDP no mobile de 120 watts e que vão até esta topo de gama que estávamos a falar há bocado, com as 512 unidades de execução e 16 GB de RAM, com um TDP em mobile de 150 watts e em desktop de 275 watts. Portanto, estamos a falar de gráficas dedicadas, com consumos energéticos desse tipo de equipamentos. Estamos a falar de 275 watts, já é um consumo jeitoso. Teremos que aguardar exatamente o que é que isto vai trazer em termos de performance. E em princípio, lá mais para o final do ano, fala-se que podem estar por aí a arrebentar. Sim, vamos ver, nós já falamos nisto em episódios passados, nestes modelos, não é? Tanto nos Sim. dedicados como nos integrados. Eles nos integrados prometiam muito, e como se viu na primeira notícia que falámos hoje no podcast, aquilo deixou algo a desejar, não é? Vamos ver se isto não acontece aqui o mesmo com as placas de
dedicadas de desktop, não é? Eu tenho tido muitos problemas, há bocado estávamos a falar em off, eu tenho tido muitos problemas. Em alguns das nossas máquinas que já têm os XEs, os Iris, portanto as placas gráficas Iris, os 1135 e os 1185, temos tido alguns problemas. Tenho ouvido também quem usa AutoCAD, tem-me contado que estão com vários problemas, muitos crashes em versões mais antigas até do AutoCAD. E isso eu acho, por aquilo que também entretanto tenho lido para também aconselhar essas pessoas, eu acho que se deve precisamente à imaturidade dos drivers da Intel, que estas Iris Xes são relativamente novas, a arquitetura é nova, não é? Aliás, naqueles benchmarks nós víamos que os 1185 G7 eram até mais performantes, falaste sobre isso, não é? Do que até Sim. as que estavam no 900K, por exemplo. Portanto, a arquitetura é diferente, os drivers são diferentes e nota-se que ainda há aí arestas por polir e há aí coisas ainda por melhorar. E, portanto, esta gráfica, se calhar, vai sofrer um Sim, bocadinho mesmo, desse mal. Todas mesmo elas quem sofrem. desenvolve os softwares é normal que isso aconteça, não é? Tu É, vês isso, por os exemplo, nos inícios é sempre assim. jogos. Tu vês Sim, isso nos jogos atualmente, quando um jogo é feito em parceria, por exemplo, com a Nvidia, e depois já há benchmarks sobre esse jogo, e normalmente as placas da Nvidia têm melhor performance que as da AMD, e o vice-versa também acontece. Quando há um sim, jogo que é feito em performance com a AMD, depois dos benchmarks, a AMD vai ter melhor performance, porque lá está é otimizado. normal. Claro. E isso é normal de acontecer. Obviamente, isto é algo que é novo, não é? Que não tem historial de mercado, não é? Que tem que ser desenvolvida de raiz, drivers, hardware, tudo. É normal que nesta primeira fase vai haver problemas de compatibilidade, versões, por exemplo, se calhar mais antigas do Windows, vai ser complicado suportar estas placas gráficas. Mas eu acredito que a Intel também consiga resolver isso rapidamente, até porque eles normalmente a nível de drivers nem são das piores empresas a nível de suporte, nem conheço Sim, sim. grandes problemas. Por isso Não. acredito que eles consigam resolver isso atempadamente. Aqui a minha questão principal é saber se eles realmente irão ser competitivos, e aqui tudo o que vai importar será o preço e a disponibilidade, não é? Que são duas das coisas que atualmente têm muito peso, e aqui a Intel tinha uma cartada muito grande para entrar no mercado, era colocar estas gráficas em abundância, se é que conseguem fazê-lo, não é? Porque a falta de chips está cá para todos, não é? Mas se o conseguissem ter em abundância no mercado e a preços muito competitivos comparativamente com a AMD e a Nvidia, e sim, ganhariam o mercado rapidamente, mais do que até numa situação normal de mercado, não é? Sim, sim. Vamos ver se eles vão conseguir aproveitar, não depende só deles, acredito, não é? Mas vamos ver se eles vão conseguir aproveitar esta oportunidade de ganhar aqui algum mercado aos principais concorrentes. Sim. E ficamos então por aqui no episódio em áudio desta semana. Eu relembro que nos podem ouvir no Spotify ou no Google Podcasts, ou então visitando a nossa página www.thinkgeek.pt. Podem ainda acompanhar em direto o podcast na Twitch, ou então rever mais tarde no YouTube, procurando sempre por ThinkGeekPT. Deixamos ainda o nosso contacto para sugestões, correções ou qualquer outro tipo de feedback que vocês nos queiram dar através do nosso e-mail thinkgeekpt@gmail.com. E é isso. Um abraço e até para a semana. Um abraço. Até para a semana. Antes, não sei se alguém nos está a ver live, tem alguma questão, alguma coisa que queira partilhar connosco? Parece-me que não. Vou também então encerrar aqui a live. E para a semana cá estaremos outra vez, mais ou menos por volta da mesma hora. Obrigado a quem esteve presente. Até para a semana. Um abraço. Até para a semana.